Olá, pessoal. Hoje nós vamos ver o conteúdo da frente A, o módulo 6, tá? Que a frente A é gramática. E hoje a gente vai ver adjetivo. Então, a gente já viu substantivo, a gente já viu artigo, a gente já viu numeral, e agora a gente vai ver uma outra classe que ela é muito comum também, que é o adjetivo, que geralmente vai estar muito relacionado com o substantivo, tá? Então, aqui a gente tem primeiro essa definição de adjetivo, que assim, a gente pode resumir em ela é uma classe gramatical que vai expressar algum tipo de qualidade, né, ou característica de algum ser, de algum sentimento, enfim, é qualidade ou característica, tá? Então, por exemplo, aqui, né, nesses exemplos, aquela mulher bonita está se aproximando. Então, esse bonita está dando uma característica para a mulher, né, uma qualidade. E no segundo, o homem ao seu lado é muito bondoso. Então, esse bondoso é uma qualidade, uma característica sobre o homem, né? Então, aqui dá para a gente perceber também que o adjetivo pode estar logo ao lado do substantivo, né? Igual no primeiro exemplo, ou um pouquinho mais para frente, tá? Ou um pouquinho mais para trás também, pode estar um pouquinho distante. Opa, vou voltar lá. A gente tem uma classificação, né? A primeira classificação entre dos adjetivos é entre explicativo e restritivo. Explicativo é aquele que você vai explicar alguma qualidade que é do ser. É uma qualidade que ela é própria do ser. Por exemplo, pedra dura. Toda pedra é dura, ou praticamente todas as pedras vão ser duras. Então, quando a gente fala de um adjetivo explicativo, é aquele adjetivo que ele está falando sobre alguma qualidade ou característica que já é daquele ser, né? Restritivo, ao contrário, é aquela qualidade ou característica que não é própria do ser, né? Então, por exemplo, pedra preciosa. Então, aqui a gente tem esse preciosa que não é toda pedra é preciosa. Então, toda pedra é dura, mas nem toda pedra é preciosa. Então, por isso que nesse caso é restritivo, tá? Com relação à formação do adjetivo, a gente vai ter uma coisa meio parecida com o substantivo, mas o substantivo tem um pouco mais, né? O adjetivo, a gente tem o adjetivo simples, que ele é formado por uma palavra só, ou seja, por um radical apenas. A gente viu isso em formação de palavras. Ou um adjetivo composto, que é por duas palavras. Que nesse caso sempre vai ter o hífen. Lembrem que é aquele tracinho, né? Que tem entre uma palavra e outra. Então, por exemplo, amarelo, alaranjado, luso, brasileiro, e a gente vai ter um jeito especial de colocar no plural, de trocar o gênero também desses adjetivos compostos, mas a gente vai ver mais para frente. Então, a gente também tem o adjetivo primitivo, que é aquele que é a mesma coisa do substantivo, ele não vem de nenhuma outra palavra do português. Então, por exemplo, belo, feliz. Aqui tá escrito puto, mas é puro, tá? Erro de digitação. Porém, puto também poderia ser um adjetivo primitivo. Adjetivo derivado, que aí ele vai vir de outro adjetivo de outra palavra no português. Então, magrelo, que vem de magro, belíssimo, que vem de belo, bondoso, que vem de bom. E a gente tem o adjetivo pátrio. O adjetivo pátrio é todo aquele adjetivo que indica nacionalidade. Então, lembrando que isso é um adjetivo, né? Então, se você fala, eu sou limeirense. Limeirense é um adjetivo, acreano, campineiro, brasileiro, indiano. E os adjetivos pátrios, eles também podem ser compostos. Esses primeiros que eu falei, tirando norte-americano, né? Eles são simples, mas eles também podem ser, geralmente, quando a gente mistura duas nacionalidades, igual afro-americano, greco-romano. Lembra quando eu falei sobre renascimento, né? Que eu falei que ressurgiu a cultura greco-romana, né? Então, é um adjetivo e porque junta duas nacionalidades aí.
Outra questão que a gente tem com adjetivo. Adjetivo, ele pode ser simples ou composto, mas ele também pode ser uma locução adjetiva. E o que é isso? É mais de uma palavra que ela não vai estar ligada por hífen e nenhuma delas vai ser um adjetivo, só que juntas elas têm uma ideia de adjetivo. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma preposição mais um substantivo. Geralmente é assim a formulação de locução adjetiva. É uma preposição mais um substantivo, né? Preposição geralmente é o de, do, da, e um substantivo, lembra que a gente já viu, né? Que é o nome. Então, geralmente é essa formulação. Então, por exemplo, da noite, da boca, do mundo, de anjo, da chuva, são palavras que não são adjetivos, mas juntas elas têm uma ideia de adjetivo. Tanto é que às vezes dá para a gente passar elas para uma palavra só que seria um adjetivo. Por exemplo, da noite pode virar noturna, né? E noturna é um adjetivo. Da boca pode virar bucal, do mundo, mundano, de anjo, angelical, da chuva, pluvial. Então aqui é assim, da noite é locução adjetiva, mas noturna é um adjetivo, tá? Então tem essa mudança. E não é toda locução adjetiva que você vai conseguir passar para um adjetivo, tá? Que a gente colocou alguns exemplos, mas não são todas, tá? Que a gente vai conseguir fazer essa transição. E aí a gente vai falar agora sobre a variação do adjetivo. Porque o adjetivo ele é uma palavra variável. A gente divide em palavras variáveis ou invariáveis, né? As palavras variáveis são aquelas que vão para o plural ou para o singular, né? Para o feminino ou para o masculino. Então, ela tem esse caminho, né? Ela tem essa mudança. E tem palavras que não são variáveis, né? O adjetivo, o substantivo, o numeral. O numeral nem tanto, né? Ele pode, mas de uma forma mais figurada. É mais o artigo, eles são variáveis, né? Mas a gente vai ver palavras invariáveis, como a conjunção, a preposição. Então, aqui o primeiro jeito de variar um adjetivo, como a gente já viu no substantivo também, é por gênero. Gênero é feminino ou masculino, né? Até o momento. A língua está mudando. Talvez a gente tenha um gênero neutro em breve. Então, ele pode ser biforme, que a gente já viu, que é ter uma forma para cada né? Para o feminino e para o masculino. Então, bondoso, bondosa, alto, alta. E os adjetivos biformes, quando eles são compostos, ele só vai variar a última palavra. Então, moço, luso brasileiro, moça, luso brasileira, tá? A gente só vai variar esse último. O que vai acontecer também com o plural, que a gente vai ver daqui a pouco. A exceção é surdo-mudo, tá? Que aí muda os dois, vira surda-muda, quando vai para o feminino. Os adjetivos uniformes são aqueles que só têm uma forma, tanto para o feminino quanto para o masculino. Por exemplo, feliz, menino feliz, menina feliz, tá? A mesma coisa com adjetivos compostos que eles são uniformes. Então, por exemplo, conflito político-social, desavença político-social. Você não coloca no feminino, e também você não vai colocar no plural, tá? Em algumas delas, tá? Não necessariamente nesse caso. Então, a gente tem aqui uma questão de número, né, também. Então, número, lembrando, singular e plural. Então, o plural de adjetivo simples é fácil, né? Então, mal, maus, feliz, felizes, ruim, ruins. Geralmente, vocês sabem fazer isso. Qual que é a exceção aqui? A palavra cinza, por exemplo, é que ela tá aqui como um exemplo. É que, geralmente, quando que ela vai ser invariável? Essas palavras, esses adjetivos, quando, originalmente, elas são substantivos. Então, por exemplo, cinza vem de um substantivo, né? Da cinza, do que, por exemplo, você queima uma coisa, o que sobra é a cinza. Então, quando um adjetivo vem de um substantivo, assim, então aí aqui a gente não vai variar, ele vai ser invariável, né? Vai ser a única exceção para esses adjetivos simples. Então, por exemplo, camisas, cinza, ternos, cinza, ele não vai variar. E como a gente faz para o plural dos adjetivos compostos?
aquilo que eu já falei, né? Você vai variar a última palavra, tá? Então, você sempre vai variar essa última palavra e não a segunda, né? No caso. Com algumas exceções, né? Por exemplo, camisas rosa claro, ternos rosa claro, aí no caso, aqui varia, né? Ó, verde claros. O rosa é a mesma coisa, né? Porque rosa é o mesmo exemplo do de cima. Primeiro, ele veio de uma flor, do nome de uma flor. Então, por isso que aqui a gente não vai variar, mesmo no composto, tá? Então, mas, por exemplo, olhos verde claros vai variar, porque verde não é um substantivo, ele é essencialmente um adjetivo. Mesma coisa com calças azul escuras, ok? E aí, camisas verde mar também não vai, porque mar é um substantivo por essência. Então, sempre que tem essa transformação, seja simples ou composto, tem essa transformação de era um substantivo e está sendo usado aqui como adjetivo, ele não vai para o plural, tá? Nem no adjetivo simples, nem quando for composto. E também quando a gente tem esse adjetivo composto iniciado por cor de, aí são invariáveis. Isso aqui é um pouquinho mais chatinho, né? Essa cor de azul marinho, cor de azul celeste. É geralmente cor de ultravioleta. Então, é porque geralmente elas também influenciam, por exemplo, marinho, vem de mar, celeste de céu, ultravioleta também. Então, assim, sempre quando vem, eu acho que é o jeito mais fácil de guardar, é realmente essa questão de quando vem de algum nome de algum substantivo, né? Antes de ser adjetivo. Que aí ele fica invariável, né? Então, agora a gente tem o último tipo de flexão do adjetivo, que é o grau. O grau lembra que é aquela questão da intensidade, né? Então, a gente vai ter dois tipos de grau que vão se ramificar dentro deles. Então, o comparativo e o superlativo. O comparativo, ele tem 3 níveis também, de igualdade, de superioridade e inferioridade. De igualdade, sou tão legal como você, né? Igual. De superioridade, a gente tem superioridade analítica ou sintética. Isso, guardem na cabeça de vocês, porque isso é uma coisa que vai se repetir em vários outros termos. Analítico é sempre quando a gente coloca uma palavra a mais, tá? E o sintético é sempre quando a gente muda na própria palavra. A gente já chegou a ver isso, eu acho, em alguma outra matéria. Então, o comparativo de superioridade analítica é quando a gente coloca uma palavra a mais. Por exemplo, sou mais legal do que você. Então, tem esse mais para mostrar, né? Já o comparativo de superioridade sintético, você geralmente faz tudo isso numa palavra só, né? O Sol é maior que a Terra. Então, só está usando maior. Né? O outro teve que usar mais legal. Teve que usar 2 palavras. E o comparativo de inferioridade. Sou menos legal do que você. E aí a gente tem o superlativo. O superlativo, ele sempre vai expressar essa qualidade. Ou num grau muito elevado, ou num grau máximo. Por isso que a gente tem superlativo absoluto e superlativo relativo. Então, qual que é a diferença? Aqui vai entrar de novo umas diferenças dentro deles. Não tá vendo que ramifica muito. Tem 2 tipos. Esses 2 tipos vão ramificando em vários outros. Então, a gente tem o superlativo absoluto. E o superlativo absoluto também vai se dividir em 2, né? O superlativo absoluto é quando a gente tem uma qualidade que é intensificada, mas sem relacionar com outros seres. Então, por exemplo, aqui, a gente tem essa pessoa fala muito alto. E tem a analítica, né? A analítica, lembra, é uma palavra separada. Eu preciso desse muito para intensificar o alto. E eu não estou comparando essa pessoa com outra. Estou falando que ela fala muito alto, mas não estou falando que ela fala muito alto em relação a outras pessoas. Então, por isso que é um superlativo absoluto. Analítico, nesse caso, porque tem uma palavra separada do adjetivo. O sintético, você vai fazer a mudança na palavra. Então, o superlativo absoluto, sintético, você muda um pouquinho da palavra. Você fala, essa pessoa fala altíssimo ao invés de falar muito alto. Então, você tem uma economia. Geralmente, sintético vem de síntese. Você economiza, você deixa menor.
E aí a gente tem o superlativo relativo, né? Que ocorre quando alguma qualidade de um ser ela é intensificada, só que em relação com outros seres. Por exemplo, aí a gente tem superioridade de inferioridade. Clara é mais bela, a mais bela da sala, então superioridade, ou Clara é a menos bela da sala. Então, eu estou comparando Clara com outras pessoas, né, da sala. Então, por isso que aqui a gente tem essa questão de ser um superlativo relativo, porque tem uma comparação com outros seres. Ok? Então, essa é a nossa aula sobre adjetivo. Façam os exercícios e qualquer dúvida eu estou à disposição. Ok?